Aleluia, queridos. Minha saudação em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu não trouxe a comitiva, né? Porque houve um choque de horário, né? Aí lá o culto está acontecendo de manhã também, tá bom? Os que estão aqui são os mais ousados, né? Mas no final de tudo, abre em Marcos 6. Pode deixar aberto, viu? Marcos capítulo 6. Amém. Amém, queridos. Você pode fechar seus olhos um pouquinho aí. Quem puder se concentrar, se concentra o máximo que você puder, tá bom? Espírito Santo, nós entramos no momento agora da mensagem. Podemos te louvar, saímos de casa hoje para vir buscar um ambiente onde a gente pudesse te entregar o nosso louvor, a nossa adoração e sermos constrangidos. Constrangidos pela tua palavra, porque o crescimento vem pela via do constrangimento, Senhor. E é o que nós queremos vivenciar mais esse domingo aqui para a glória do teu santo e poderoso nome. Espírito Santo, nós entramos também nesse momento e no estado de alta dependência do Senhor. Mova-se, enquanto eu estiver ministrando a tua palavra, mova-se nosso meio, dentro de nós, em nome de Jesus. Envolva-nos com a atmosfera de glória que já estava presente desde o começo do culto, que ela continue crescendo, e quando eu for ministrando a tua palavra, aquela que o Senhor colocou no meu coração, que vá havendo uma quebra de cadeias dentro de nós, que as amarras vão sendo cortadas dentro de nós, que a gente entre no estado, por meio da tua ação, de alta reflexão sobre o tempo que estamos vivendo hoje, e que por meio dessa fonte chamada Bíblia Sagrada, Espírito Santo, a fonte que o Senhor separou para que a tua igreja seja hidratada, nós sejamos completamente impactados nesse período de 40, 50 minutos aqui nesse lugar. A palavra é tua, então cumpre o propósito para o qual ela vai ser lançada nessa noite sobre o terreno dos nossos corações, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós somos completamente dependentes da tua ação nesse momento, para que esse culto ele vivencie a porção exclusiva que está separada para esse domingo, dia 30, porque o Senhor é um Deus exclusivo e se movimenta em dias exclusivos, com porções exclusivas para seres exclusivos. Há uma porção para essa manhã aqui, Senhor, e nós queremos ela, no poderoso nome de Jesus, nós queremos ela. Venha sobre nós, em nome de Jesus, e nós pedimos, Paizinho querido, nesse ambiente tão propício, salva o Brasil, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que eu esteja trabalhando nesse dia, o dia inteiro, para a glória e louvor do teu nome, e que o Senhor esteja respondendo a orações e joelhos que tocaram no chão por 10 anos, Pai, apresentando o país e pedindo para que ele seja submetido ao teu senhorio sempre, em nome de Jesus, porque feliz a nação cujo Senhor é Deus dela. Nós te louvamos e te glorificamos no poderoso nome de Jesus, amém e amém. Antes de eu ler Marcos 6, eu vou dar uma inserida, né? Vou tentar colocar a gente dentro de um contexto, tá bom? Só para a gente pegar carona e quando eu começar a falar de Marcos 6, né? Já vai estar numa velocidade e a gente consiga acompanhar. Marcos capítulo 4, assim, ó, cada evangelista, eles falam da mesma coisa, da mesma pessoa, dos mesmos feitos, né? Estou usando assim uma linguagem generalista sobre os escritos deles. Por isso que são chamados de sinópticos, né? Mas
cada um tem o seu prisma, cada um escreve, né, respeitando a visão que tem, tá bom? E quando é ajuntado, há um respeito, né, da parte de Deus sobre a visão que cada um tem. Marcos, ele já começa diferente, né, de Mateus, começa diferente de Lucas e João, porque cada um quer atingir um público, tá certo? Então Marcos, ele começa capítulo 1 falando de João Batista, começa falando do batismo, né? Aí vai traçando lá, falando, aí fala a parábola da semeadura, aí fala do telhado aberto, e aí os homens descem aquele homem, Jesus diz, perdoados são teus pecados, os compradores de briga lá, os fariseus, começam a dizer, quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus diz, para que vocês saibam que eu sou, né, o enviado, né, se levante, seja curado agora. Aí vai passando esse desenrolar do livro de Marcos, né? Capítulo 4 vai falar da tempestade, a tempestade que os discípulos acabam se deparando com aquele que lhe chamou, levantando-se na proa do barco e determinando sobre a natureza. E aí eles ficam admirados, um conversando com os outros, meio que sem saber como explicar, diz, quem é esse homem? Que o vento e o mar obedecem. Ele fala e o vento e o mar obedecem. Quem é? Quem é esse homem, né? Eu pensei que estava conhecendo, mas descobri que tu é longe de conhecê-lo, né? Porque cada vez que ele se movimenta, eu sou surpreendido. Quando chega no capítulo número 5 de Marcos, aí a gente vê que justamente essa tempestade que se apresenta é para impedir que Jesus chegue em uma cidade chamada Gadara, que fazia parte de 10 cidades comunadas, né? Então, aqueles espíritos tentam evitar a chegada do libertador naquele lugar. Quando Jesus chega naquele lugar chamado Gadara, aí os espíritos que estavam dentro do corpo daquele homem se prostram e vão criar uma conversa que os discípulos também não conseguem entender muito naquele momento, né? Viesse nos perturbar antes da hora, né? Uma visão é aberta sobre Jesus, o Espírito Santo permite que ali aconteça e eles conseguem visualizar, né, no ambiente espiritual. E aí Jesus pergunta, qual é o seu nome? E eles respondem, nosso nome é Legião, né? O meu nome é Legião. A palavra legião é justamente uma palavra na época muito bem encaixada, porque fazia parte daquele ambiente, né? Eram 6.000 soldados, só que do exército de Israel era um povo específico, era um exército específico que atiravam flechas com fogo, sitiavam, matavam. Então era o exército que era específico para destruir, entendeu? Então, quando eles dizem, né, o nosso nome é Legião, é justamente o exército de espíritos maus que estavam ali realmente para trazer destruição. Aí Jesus vai expulsar. Quando Jesus vai expulsar, eles dizem o quê? Permita que a gente vá para onde? Para os porcos. Quem lembra? Eu queria que você pudesse se concentrar, tá bom, queridos? Então, vai para os porcos. Aí, aliás, deixa a gente para os porcos. Jesus disse, pode ir para os porcos. E aí Jesus estava tratando a questão de que o porco era um animal impuro, né? E ele estava tratando com Israel, né? Então ali era uma forma de tratar também, tá bom? Aí quando os porcos se colocam no precipício, caem, os cuidadores dos porcos, vendo aquilo, eles vão procurar os donos dos porcos, e eles vão dizer para os donos dos porcos, olha, a gente não sabe o que aconteceu, mas aconteceu isso, isso e isso. Os donos dos porcos, chegando e vendo o prejuízo que aconteceu naquele lugar, a quantidade de porcos que foram lançados ali, né, no precipício, foram mortos, eles expulsam Jesus e dizem, você não é bem-vindo aqui. E expulsam Jesus daquela cidade, né? Aí Jesus, antes de ir embora, né, o gadareno agora liberto, livre, porque antes a Bíblia Sagrada fala para nós que era um homem sujo, andava nu, se automutilava, era alguém que era uma referência péssima, negativa, era alguém que tinha sido preso várias vezes, né? Então fugitivo ali da polícia, porque diz que várias vezes ele foi preso, mas quebrava as correntes, as amarras, e agora aquele homem está liberto, que toda a cidade ali em volta, né, conhecia a história daquele homem. Então agora aquele homem está
banhado, aquele homem agora está com barba feita, o homem está com cabelo feito, o homem está vestido, o homem está cheiroso, está lúcido na sua consciência. E aí ele olha para Jesus e, como um grito da alma, ele diz: Senhor, deixa eu ir com vocês, por favor. Acho que ele deve ter falado, né? Em nome de Jesus, né? Me leva, não deixa eu ficar aqui não. Por quê? Porque o gadareno agora, depois desse processo de libertação, ele está olhando para o libertador e ele está dizendo na alma dele: eu encontro segurança no Senhor, eu encontro guarita, eu encontro cobertura, então deixa eu ir, eu me sinto seguro perto do Senhor Jesus. Aí Jesus diz o que para ele? Não, eu preciso ficar aqui. Agora eu estou conjecturando. Aí Jesus diz: não, você não pode vir comigo, porque eu preciso ficar aqui. E aí ele deve ter perguntado: Senhor, mas então fica. Ele disse: eu vou ficar, se você ficar. Porque todas as vezes que um transformado está no ambiente, o transformador é anunciado naquele ambiente. E aí, por isso que Jesus não deixa ele ir. Você pegou a primeira mensagem aí, querido? Todo transformado de verdade. Aí eu falo de transformação de verdade. É aquela transformação que quando Jesus começa o ministério, né? Ele pega a água e transforma em vinho, tá certo? Então não adiantava mais chegar para o pote cheio de vinho e dizer assim: volte a ser água. Transformou, irmão. Então o transformado, ele passa nos ambientes e ele anuncia o transformador. Então Jesus diz: fica aí, gadareno. Porque a gente liga gadareno a demônio, né? Gadareno era a cidade, viu? Aqui Maracanaú, maracanauense. Gadarena, Gadara, gadarense, né? Aliás, gadareno, né? E aí quando a gente fala gadareno, parece que o cabelo ainda está cheio de demônio, né? E não é. Então Jesus diz: gadareno, a Bíblia não cita o nome dele, né? E ela diz: gadareno, fica aqui. Quando a gente vai para outro estado, chama a gente de Ceará, né? Ei, Ceará. Aí Jesus diz para ele: gadareno, fica aqui. Porque se você ficar, eu fico. Na casa que você entrar, eu entro. Aonde você tocar, eu toco. E aonde teu pé pisar, o meu pisa. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, depois, irmãos, para quem tiver curiosidade, mais ou menos capítulo 13, você vê que as 10 cidades que estavam lá, ele fazia parte de uma, né? As 10 cidades foram impactadas. Quando Paulo chega lá, o evangelho já tinha espalhado lá. Antes de Paulo chegar para dizer Jesus, né? É novidade. Jesus já não era mais novidade, porque o gadareno liberto já tinha espalhado Jesus em todas as cidades. Aí Jesus sai daquele lugar, o gadareno fica, e aí Jesus vai para onde? Jesus agora entra dentro do barco e vai para o outro lado, diz: vamos para o outro lado. O pessoal daqui não me quer, então vamos para o outro lado. Aí naquela cidade que rejeitou Jesus, houve a libertação do gadareno. Então ele sai expulso daquele lugar. Quando ele chega lá, num outro lugar, tá dando microfonia, né? Tá bom? Tá dando, irmão? Se vocês não estiverem ouvindo, a minha pregação acaba. Entendeu? Já me conhece, eu fico. Entendeu? Tá bom? Se estiver ouvindo, dá legal. Se não tiver, dá assim, ó. Se não tiver legal, aí você fala aí, tá bom? Então, o gadareno, aliás, aí Jesus sai de um lugar expulso e vai dizer assim: vamos para o outro lado. Quando ele chega no outro lado, Marcos capítulo 5 ainda, ele é recepcionado por uma multidão. Então pega aí outro parênteses aí, abre outro parênteses aí. Ele sai de um lugar porque foi expulso de lá, não foi bem recebido, não foi bem-vindo. Ele só provoca uma libertação, ia ser mais coisas, né? Quando ele chega no outro lugar que ele é bem acolhido, o que é que ele faz lá? Aí começa a desenrolar de milagres e maravilhas. Mulher do fluxo de sangue, filha de Jairo e outras maravilhas que aconteceram, né? Aí no capítulo 5, que ele vem para outro lugar, quando desce, que é recepcionado pela multidão, aí a mulher do fluxo de sangue é curada, o Jairo se apresenta, diz: Senhor, minha filha está enferma, quase à morte, vamos lá em casa. Jesus diz: vamos. Aí no caminho Jesus está indo, chega lá, provoca a ressurreição da filha de Jairo, e quando ele sai dali, diz: alimentem a menina e não digam nada para ninguém. Aí Jesus diz assim: ó, agora vamos, né, para outro lugar. Aí começa Marcos capítulo 6, que é o que a gente vai começar a ler agora. Então, nesse momento que a gente vai começar a ler, é quando Jesus, né, está chegando nesse lugar que a gente vai ler agora. Leia comigo, Marcos capítulo 6, verso número 1. É a partir dele. Tendo Jesus partido dali da onde, irmãos? Me ajude aí.
da cura da filha de Jairo, a cidade onde Jairo residia, tá bom? Situou aí, pronto. Ele saiu da casa da filha de Jairo lá, daquela cidade, e foi para onde? Qual terra? A dele. Então preste atenção, outras traduções vai ter aí sua pátria, né? E os seus discípulos o acompanharam. Versículo 1, vamos para o versículo número 2. Chegando o sábado, passou a ensinar onde? É um lugar mais ou menos como esse, só que maior que esse, tá bom? Com pátios maiores também, e com salinhas, tá bom? Que na semana se via como uma creche, um ensino pedagógico para crianças, ensino da Torá, tá certo? Mas aí havia um lugar principal como esse, grandão, que era chamado de sinagoga, tá certo? Aí Jesus chega lá no sábado e vai começar a ensinar, e muitos, diz aí no verso número 2, ó, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo, 3 perguntas, ó, lê comigo no 2, ó. De onde vêm estas coisas? 1. 2. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E 3. Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olha o que é que acontece, para a gente entrar no cenário, irmãos. Jesus chega, e aí sobe no altar da sinagoga, num dia de sábado, um culto principal lotado, né? Aí quando fala que é sábado, já fala justamente, né, que era um dia onde a tradição estava na sua plenitude. Jesus entra nesse ambiente tradicional, e aí Jesus vai começar a ministrar. Quando ele começa a ministrar, as pessoas que estão embaixo já estão completamente envolvidas com tudo que começou a acontecer na vida dele, desde o dia que ele saiu do batismo, nos 40 dias de jejum, e começou a viver o evangelho. Jesus começou a curar, a transformar, a libertar, e aí, queridos, começou a se espalhar a fama do nome, dos feitos dele. E aí uma das admirações que acontece aqui é dizer assim: que sabedoria é essa que esse homem fala? E para nós, a palavra se admirou, ela tem muito o peso do que nós temos na nossa tradição. A gente olha para uma coisa assim, né, bonita, né, alguma coisa que chama atenção. Qual é a palavra que a gente usa aqui no Ceará? Cara, fiquei admirado, ó, porque a gente diminuiu o tamanho dessa palavra. Essa palavra admiração, querido, é alguém que ela passa no mínimo assim, uns 5 minutos de boca aberta, de olhos ali fitados, sem saber o que está acontecendo, e depois que volta a si. É mais ou menos isso que eu queria trazer para a gente entender, né? Porque lendo rapidamente, diz assim, e se admirava. Não, se você olhar, é uma admiração de alguém que para e ela fica meio que buscando explicações, e aí depois para, volta a si, fica procurando e não consegue encontrar explicação. Por quê? Porque quando Jesus está ministrando, até então parecia ser mais um escriba, um fariseu, um doutor da lei. Eles estavam acostumados. Essa é a primeira coisa que eu quero que a gente entenda, para entrar no contexto aqui do que eu quero falar, é que eles estavam acostumados com esse ambiente de altar, sinagoga, culto no sábado, multidão de pessoas. Alguém abria ali o pergaminho e começava a recitar o Torá, a lei. Eles estavam acostumados com isso, com alguém que levantava e fazia uma explanação, e fazia uma exortação, uma advertência, e trazia a todos a respeito das promessas. Eles estavam acostumados com aquilo, mas de repente, quando Jesus vem e vai falar, existia uma ação diferente. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar, as palavras de Jesus não saem da boca dele só letra, sai letra com fogo. Ele estava cheio da plenitude do Espírito. Quando Jesus começa a falar em cima do altar, as mesmas palavras, os pergaminhos que eles já viram sendo abertos aí embaixo por muitos escribas, muitos fariseus, doutores da lei. Só que agora, quando esse homem agora, até então Jesus o Nazareno, começa a falar, ele começa a falar, e a alma de quem está ouvindo começa a ser flechada com fogo.
As pessoas que estavam embaixo, sem saber explicar como, quando está escutando, ouvindo aquele homem, o coração começa a queimar. Porque na hora que Jesus começa a falar, queridos, o Espírito que lhe enche tem liberdade para tocar o coração de quem ouve. Quando Jesus está falando, o Espírito está trabalhando. Por quê? Porque ele está cheio. Lucas capítulo 4 diz: e Jesus cheio do Espírito, verso 1, 4:1 diz assim: Jesus cheio do Espírito é conduzido pelo Espírito para ser tentado no deserto. Por quê, pastor? Porque quem está cheio do Espírito não resiste à direção que o Espírito dá. Aí, quando Jesus está falando, como ele está cheio, irmão, o Espírito tem liberdade de passear embaixo. Aí o Espírito começa a passear, vai pegando, eu estou jogando algumas chaves, irmão, vai pegando aí, viu? Ele começa a passear embaixo, e começa a transformar, tocar nos corações, as almas começam a queimar. Por isso que eles param aqui e dizem assim, que palavras são essas? Não era a habilidade da oratória de Jesus, era o fogo que saía nas letras. Não era uma palavra vazia que só manifestava ensinamento. Por isso que Paulo, no dia que os coríntios, mandando uma resposta para Paulo, vieram dizer para ele: Paulo, os que foram levantados agora aqui, Paulo, estão pregando, mas nós estamos com saudade da tua oratória, Paulo. Nós estamos com saudade da tua habilidade com as palavras. Aí Paulo, irmão, na hora, Paulo rebate e diz: quando eu fui ter com vocês, eu não fui ter com palavras de persuasão, habilidade de oratória. Quando eu fui ter com vocês, eu fui ter no poder do Espírito. Vocês estão entendendo o que está acontecendo na sinagoga? O que está acontecendo na sinagoga é que a mesma palavra que está sendo pregada por todos agora, existe um homem que está pegando o mesmo pergaminho, está no dia de sábado, um culto tradicional, mas agora está havendo um movimento diferente na alma dos ouvintes. Por isso que no verso de número 2 ele vai dizer: eu estou admirado, que sabedoria é essa? Que fogo é esse? Tu está sentindo, E eu acho que eles começavam a se comunicar aí embaixo, dizendo assim: cara, tu está sentindo, porque a gente sabe, irmãos, que quando a palavra desce misturada com fogo, a gente recebe ela no Espírito, o Espírito comunica para a alma, e a alma se estribucha dentro de nós, e a gente se arrepia, é ou não é? E aí eles estão admirados. O que está acontecendo ali, pastor? Explica para a gente. Está acontecendo ali é que eles estão tentando encaixar Jesus o Nazareno com o Cristo, porque nesse momento Jesus está se declarando o Messias, o ungido. Jesus não se declara só nesse sábado aqui que ele está falando, ele já havia declarado, isso já estava espalhado na comunidade, todas as comunidades em volta, irmão. É o Messias, é o ungido. Agora, olha para mim e tenta encaixar uma coisa para a gente aprofundar um pouco mais. Imagina um povo que estão há centenas de anos esperando um Salvador. Imagina, na época de Jesus, alguns anos atrás, isso era comum nas casas dos judeus. Eles estarem lá sentados e aí comendo ali na mesa, a comida diminuída por causa do poder aquisitivo, os impostos eram muito caros, havia uma escravidão realmente, também na dimensão ali financeira por causa dos impostos. Imagina o pessoal sentado na mesa e os filhos indignados e comendo aquilo e dizendo: pai, mãe, eu não aguento mais, mãe, a condição que a gente vive aqui, essa imposição, essa escravidão, esses impostos, quando é que a gente vai sair desse cativeiro? Aí imagina, nas casas, o pai, o sacerdote dizendo assim: filho, fica calmo, Deus vai levantar no nosso meio um homem igual a Moisés. Deus vai levantar um libertador. Deus vai levantar alguém que vai nos arrancar desse cativeiro. Então segura aí. Aí o menino se acalmava, a menina se acalmava, a mulher se acalmava. Por quê? Porque nas casas, quando a indignação se levantava da opressão dos romanos, do Império Romano, o que era dado como esperança na mesa, junto com a comida, é: o Salvador vai vir, o Messias vai vir, nós vamos ser libertos dessa condição aqui. Agora imagina isso anos e anos e anos sendo anunciado, irmão. Aí está todo mundo lá esperando.
Quem é que se levanta como Messias? Por quê, pastor? Porque na cabeça deles, por anos e anos, décadas e décadas, eles estavam lá esperando a promessa da palavra de que o Messias viria, seria um liberto, seria um libertador, e eles estão juntando a profecia, a palavra, o cumprimento profético está se juntando com o quê? Com o poder da imaginação, todo ser humano tem. Eles começavam a imaginar como é que ele iria vir, e começam a dar asas, né, à palavra profética. E o que está acontecendo naquele momento, sabe o que é? É que está todo mundo embaixo, cheio de tradição, expectativa de como o Messias viria. E o Messias agora veio da onde? De Nazaré, uma favela do lugar. O Messias vem com cabelo ao vento. O Messias vem com vestes ali que se misturava com as vestes de outros mestres. E o Messias vem falando de uma conotação completamente diferente do que eles expectavam nos seus corações. O que é que acontece mais, pastor? O que estava acontecendo é que o pessoal que estava na sinagoga, que o pessoal começa a dizer: que esse homem, que sabedoria é essa? E o que essas coisas que eles fazem? Eles estavam com dificuldade de conseguir conectar, encaixar o Jesus Nazareno com o Cristo, o Messias ungido. Eles tentavam de tudo que era forma e não estavam conseguindo encaixar. Você consegue entender isso? Quem já viu aquele brinquedinho de criança? Tem quadrado, retângulo, triângulo. Aí você pega o triângulo e quer encaixar no quadrado, não consegue? Quem já viu? Uma criança pega o brinquedinho e ela fica lá tentando encaixar. Já viu? A criança arde hoje, rebola é longe, né? Hoje nem as crianças têm mais paciência hoje, nem as crianças. É ou não é, queridos? Aí fica uma menina, ó, e tentando. Era assim que o povo estava, tentando encaixar e não conseguia. Eles ficavam lá embaixo e diziam assim, um dizia assim: cara, é o Messias. E tu não viu o que aconteceu na casa ali que ele entrou? Outro dizia: não pode, macho. Porque a comunidade que estava embaixo estava admirada, vendo, tentando conectar. Eles olhavam e diziam, na cabeça do lado vinha uma palavra, dizia: é o Messias, é o Salvador. E do outro lado dizia: não, é o filho de Maria. As pessoas que estavam embaixo, elas estavam querendo encaixar e não conseguiam. Por quê? Porque tinha uma multidão aí embaixo. Quando alguém do lado dizia: ele é o Salvador, o Messias, o prometido, do outro lado o homem dizia assim: não, cara, ele fez as cadeiras da sala da minha casa. Do outro lado se levantava o homem e dizia, o seu João da bodega da esquina, dizia: rapaz, esse menino eu vi ele crescer. Quando José morre, o primogênito é que tem a responsabilidade de cuidar da casa. Quem foi que cuidou da casa depois que José morreu? Jesus, o primogênito. Então era ele quem levantava mais cedo do que todos os irmãos, era ele que botava a comida na mesa, até antes que Maria. Jesus acordava porque ele tomou o lugar do pai dele, era assim que a lei dizia. Aí seu João da bodega dizia assim: rapaz, esse menino eu vi ele crescendo, todo dia ele vinha aqui e dizia: seu João, me dê 2 meio pão. Ainda tem meio pão, não tem mais não, né? Seu João, me dê aí 2 meio pão aí, e me dê aí 2 litros de leite. Aí seu João está lá embaixo. Aquele Messias que ele está esperando era o menino que comprava pão com leite, irmão. Agora tu pensa a cabeça da multidão tentando encaixar isso. Eles não conseguiam. Por isso que no verso número 3, leia comigo aí, quem está aberto a Bíblia, irmão. Não fecha não, viu? Se eu falar que em algum momento à noite, fica tranquilo, né? Porque de manhã a gente, à noite, né? Essa noite, Senhor. Verso número 3, diz assim, ó. Está aberto aí, 6:3. Não é este o quê? Filho de quem? Da irmã Maria. Irmão de quem? José, Judas e Simão. Vocês estão vendo um ponto de interrogação? Era para ser do tamanho da folha, irmão. Entendeu? É um ponto de interrogação que é grande. Aí diz o que depois do ponto de interrogação? Depois do ponto de interrogação das irmãs, tem o que aí? Por favor. Opa, fazia o quê? O que é escandalizar, irmão? Vocês estão vendo que a gente é muito legal quando a gente está lendo a Bíblia? escandalizavam. A gente vai perdendo as intenções da palavra, por isso que não produz em nós o que deveria produzir. Enquanto a Bíblia, irmão, for o livro dos contos da Alice, livro de Carotinha, as nossas vidas serão reprodução disso, viu?
Mas um dia que a gente olhar como palavra de Deus, aí a gente vai começar a viver uma vida de Deus. Escandalizavam. Eles ficaram escandalizados. Esse cara não tem perigo desse homem ser quem a gente falava na nossa casa há anos. Imagina um homem de 50 anos dizendo, não é possível que seja esse daí. Há anos que o meu pai falava para mim, é esse homem aí. Irmão, ficaram decepcionados. Porque ao mesmo tempo eles queriam encaixar e não conseguiam. E aqui eu começo, irmãos, a trazer o bojo da mensagem. O nome dessa ministração é Cotidiano versus Cumprimento Profético. Se a profecia, irmãos, que a gente ouviu há muitos anos atrás, acontecesse ali na hora, a gente estaria de pronto batendo continência. Mas sabe como é que o cumprimento acontece? Sabe como é que a promessa vai se cumprindo? Me escute. Ela vai se cumprindo se utilizando do tempo. O Kairos, né, que traz toda essa manifestação sobrenatural, ele pede passagem por dentro do Cronos. E aí quando a gente vai vendo o cumprimento profético acontecendo, ele vai discorrendo dentro do dia a dia natural. E aí quem não está no Espírito não consegue ver o cumprimento profético acontecendo. Porque o cotidiano ele vai envelopando o cumprimento profético pelas vias tão naturais que a gente vai perdendo a profundidade da profecia, da promessa. Imagina que a gente tivesse, nós congelamos uma pessoa em 1990. Estou sendo legal. 1990, nós congelamos uma pessoa. E aí, 2022, hoje, a gente descongela ela, né? Quase 20 e tantos anos depois, né? Dá quanto? 22, 32 anos. Você descongela ela hoje, é capaz dessa pessoa não saber viver hoje, irmão. Entrar em depressão e morrer. Eu estou pegando 1990, viu? Você pega uma pessoa de 1990, talvez ela não soubesse viver no nosso tempo de hoje. Por quê? Porque se ela se depara com tudo que está acontecendo hoje, ela para e ela diz, Jesus está voltando. Essa pessoa, irmão, ela ia querer ir para o céu o mais rápido possível. Porque imagina como era naquela época. Quem lembra ainda? Eu vou reproduzir aqui para vocês também saberem. Na minha época, em 1990, eu tinha mais ou menos 10 anos, 11 anos, 12 anos por aí. Não tinha muita comida lá em casa, era privado de muitas coisas. Eu pegava ovo, quebrava a ponta do ovo, derrubava com todo cuidado só a clara no prato e ficava fazendo malabarismo para a gema não cair. Depois que a clara caía, eu tacava a colher até fazer espuma. Aí depois pegava e derramava a gema em cima da espuma, farinha e açúcar, aleluia. Tem gente se identificando, né? Eu arrochava o nó todo dia, eu fiz isso por mais de 7, 8 anos. Aí, essa é a nossa comida da minha época. O que é hoje, irmão? Ou eu faço isso? Faz muito tempo que eu não faço isso mais. As coisas foram mudando, né? Quem está aqui ainda lembra? Quem lembra de crush? Grapete? Taí? Mirinda? Eita, menino. Quem aqui lembra de almoção de Scott misturado com biotônico Fontoura, 4 ovos de pato e leite condensado? Tá uma geração boa, viu? A Amanda, a Rayane, os mais novos aí, sabem nem o que é isso, né? Castanhodo, quem já tomou castanhodo? Quem já teve piolho, né? Então tudo isso foi se perdendo, né, irmãos? Uma maravilha. Vocês lembram do piolho? 4 horas da tarde você passava nas ruas, aí estava uma mulher com a filha no meio das pernas dela, puxando, quem lembra? Você vê que, irmão, aqui, piolho e lêndia provocava comunhão com a família, era ou não era? Hoje não vê mais nem isso, né? Se você pega, queridos, se a gente, eu e você, só para lembrar também aqui, só para saber quem passou dos 30, pode completar cantando comigo. O tempo passa, o tempo voa. Tudo 1980 para trás, aí, que cantaram, viu? Pode ter certeza.
Então, se eu estou em 1990, aliás, estou em 1970, vamos pegar agora 1970, e de repente alguém chega com o chip do cartão, agora, a partir de agora o seu dinheiro vai ser no chip desse cartão, o que é que a gente faria? Lembraria logo de Apocalipse capítulo 13, irmão, que diz assim, ó, e há de ser, por quê? A gente não estou dizendo que é isso, o que eu estou dizendo é, se aparece de uma hora para outra, pá, o que é que a gente ia fazer? Assimilar a profecia, sim ou não? E dizer, cara, Jesus está voltando, chega, se cuida. Agora, por que é que está tudo se cumprindo hoje, irmãos, e a gente está quietinho nas cadeiras? Porque o cumprimento profético foi se desenrolando pelo tapete do cotidiano, que é um dia após o outro, e vai se cumprindo assim, ó, tão naturalmente, que a gente não vai vendo as coisas acontecerem. Como é que Apocalipse diz? Há de ser que grandes e pequenos, há de ser que ricos e pobres, há de ser que esse e aquele outro, todos serão governados por uma só moeda, e vai ser aonde? E aí vai vir um chip, é no 666, e vai ser na destra, porque nós temos duas mãos, então a profecia localiza qual é a mão, né? E diz, é a direita. Por que é a direita? Porque a maioria da população é destra. Uma sala de aula, se tem 30 alunos, 2 cadeiras só é destinada a canhoto, é ou não é? Então a maioria da população é destra. O que é que a profecia está dizendo? É que se desenvolveria uma forma de movimentação financeira que ela mostra, né, que seria atuante pela mão direita, seja de que forma for, senha, digital, não importa, né, senha com mão direita. Ela está falando da maioria da população. E aí depois fala o quê? Na mente, né, na cabeça, na fronte. O que significa essa marca? É justamente uma ideologia. Só que a Bíblia Sagrada vai falando isso para a gente há 2000 anos atrás. A gente vai lendo. E aí quando a gente se depara com isso sendo construído, vai se construindo tijolo por tijolo. A obra não chega pronta. E aí pelo fato da obra não chegar pronta, ela não admira mais a gente. Então para se admirar com o cumprimento da profecia, tem que estar olhando pelos olhos do Espírito. Se alguém chega aqui na segunda-feira, não tem esse tempo, chega na terça, o templo está erguido, o que é que tu faria? Passava 10 minutos lá fora dizendo, cara, o que foi que aconteceu? Sabe por que ninguém está admirado aqui com a construção desse templo? Porque foi tijolo por tijolo. Vocês vinham cultuar ali atrás, aí tinha 5 fileiras de tijolo, no outro domingo tinha mais 2, no outro domingo, aí foi passando os meses, foi sendo construído, e quando terminar que essa casa estiver linda na estética, ninguém aqui vai se admirar e pular aqui. Por quê? Porque foi sendo construído gradativamente. Esse aqui é o problema, irmão. Nós estamos no fim dos tempos, Jesus está para voltar, e a igreja está adormecida. Por quê, pastor? Porque o cumprimento profético para ela não está pesando, porque o cotidiano vai envelopando e escondendo o cumprimento da palavra. Quem faz a gente desvendar isso? Quem é, pastor? O Espírito, irmão. Por isso que Apocalipse diz, o Espírito e a noiva dizem, vem, porque a noiva sozinha é incapaz de dizer, vem, Senhor. Ela, para dizer, vem, Senhor, ela precisa do Espírito. O Espírito e a noiva dizem, vem. Nosso maior prejuízo, porque nós diminuímos a vida devocional. Aí a vida devocional ata as mãos do Espírito, impedindo que ele trabalhe na nossa vida. Se ele não consegue trabalhar na nossa vida, os nossos olhos ficam cegos para ver o cumprimento profético da palavra acontecendo. Deixa eu dizer para cada um de nós aqui, não é sobre nós, é sobre o mundo inteiro. Nunca se viu uma época. Depois da pandemia ainda piorou, irmão. Porque hoje as pessoas oram menos do que o que oravam, leem a palavra menos do que o que liam, jejuam menos do que jejuavam, e agora não estão mais nem querendo vir para a igreja. O mundo está esfriando, por isso que a Bíblia diz, quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé? E diz, no final dos tempos, o amor de muitos esfriariam. Por que isso vai acontecer? Se é uma época que se prega tanto, nunca se viu tanto, o nome de Jesus ser anunciado como na nossa época de hoje, nunca se viu. Jesus sai em tudo que é lugar, mas é rádio, é rede social, tudo que é lugar. Mas é um momento onde a população que se diz ser de Deus está vivendo seu momento mais frio. Em 1990 para 2000, a população atingiu 20 milhões de evangélicos. Quando chegou em 2010, passou para 40 milhões, né? Quando chegou agora em 2020, chegou para 60 milhões de evangélicos no Brasil.
que é que aconteceu com o Brasil? Piorou, mano. Mas como é que aumenta o povo de Deus e diminui o poder de Deus? Como é que aumenta o povo que se diz ser de Deus e diminui a ambiência onde o Espírito passeia, onde Deus manifesta o seu poder? Que frieza é essa que nós estamos vivendo hoje? O maior vilão da igreja é o cumprimento profético envelopado pelo cotidiano. A gente fez o trânsito entre dinheiro físico para cartão de crédito aos poucos e não conseguiu perceber que tudo isso era cumprimento profético. Nós estamos vendo tudo que é cumprimento profético acontecendo no nosso dia a dia, só que a gente não consegue vibrar. E muitos de nós, irmãos, até fraquejamos na nossa caminhada. Por que, pastor, que acontece isso? Justamente porque a gente fica tentando encaixar o Jesus nazareno de Nazaré com o Cristo ungido, o Messias, e a gente não consegue, porque esse encaixe só quem faz é o Espírito Santo. Uma igreja vazia do Espírito Santo, ela não consegue encaixar o Jesus com o Cristo. Uma igreja que não tem uma vida devocional organizada, ela não consegue ter o Espírito agindo nela e manifestando nela a salvação dos outros. Por isso que quando Jesus soprou sobre eles, em João diz, e assoprando sobre eles, diz, sejam revestidos do Espírito Santo. Por que a palavra revestidos? Refazer significa fazer o quê? Fazer, recomeçar, começar. E o que é revestido? Vestir. Precisa vestir duas vezes de salvação, porque a primeira não deu certo? Não, é porque o primeiro vestido é o vestido da salvação. É quando eu entrego minha vida para Jesus. E o revestimento que Jesus diz, sejam revestidos do Espírito Santo, ele está dizendo, recebam um segundo vestido. Que segundo vestido é esse, Senhor? O vestido da autoridade que o meu Espírito vai te dar. Porque o primeiro vestido é sobre ti, mas o segundo vestido é sobre a vida dos outros. Se você é salvo, filho, então você está vestido do primeiro vestido, mas agora você precisa do segundo vestido, para que os outros sejam salvos. O segredo da igreja é justamente, querido, essa vida no Espírito. Todo o segredo do traçado da igreja está no Espírito. 3 anos e meio Jesus deixa um modelo, na cruz autentica um modelo, mas é o Espírito Santo quem faz com que a igreja viva o modelo que Jesus deixou. É o Espírito quem enxerta Jesus no ventre de Maria. É o Espírito quem enche João Batista no ventre de Isabel. É o Espírito que vem sobre Jesus no batismo. É o Espírito Santo que faz Jesus aos 12 anos falar. Os doutores da lei disseram, esse menino é filho de quem? Tudo que ele fala, a gente não sabe. Tudo que a gente fala, o menino sabe tudo. É o Espírito Santo que faz ele crescer em graça e em estatura. É o Espírito quem leva para ele ser tentado. É o Espírito quem faz ele expulsar demônios, porque ele disse, eu expulso é pelo Espírito de Deus. É o Espírito, irmãos. Por isso que Jesus, ele chega e diz assim, não me detenham, não me segurem aqui, porque se eu não subir, ele não desce. Se ele não descer, eu não posso entrar dentro de vocês. O segredo da igreja é o Espírito. É ele quem vai abrir os nossos olhos, porque se o Espírito não abrir os nossos olhos, o cotidiano vai nos esfriar ainda mais. É uma vida devocional, organizada, mesmo sem sentir, sem achar, sem pensar. Só faz porque está escrito. Ainda que a gente não entenda, ainda que a nossa alma questione, como a alma de Pedro questionou, Senhor, eu passei a noite pescando, aqui não é lugar de jogar rede, não é hora de jogar rede, aqui não dá peixe, mas segundo a tua palavra, mesmo sem entender, eu vou lançar. É assim que a igreja precisa se movimentar, queridos. Por isso que um Pedro que hoje foge com medo de morrer por Jesus, depois vai dizer para os mesmos algozes, se vão me crucificar, vão me matar, pois bota de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer, como morreu o meu Senhor. Que mudança é essa? De um homem que foge da morte e de um homem que dorme diante da morte, porque quando mataram Tiago, diz a Bíblia, estando Pedro dentro da prisão, sabendo que seria o próximo, a morte no corredor dizendo, eu vou pegar você, Pedro, e já peguei teu amigo Tiago. Esse homem consegue dormir, irmão? Quando a gente está com problema, a gente não consegue nem comer. O homem está dormindo com a morte no corredor, dizendo, vou te pegar, Pedro. O homem está dormindo. Quando o anjo chega assim, se veste, macho.
Que descanso é esse? Que confiança é essa, irmão? Porque Pedro estava cheio do Espírito, em cada célula, em cada porão da alma. O Espírito Santo corria nas veias de Pedro, irmão. O segredo da igreja é o Espírito, e o segredo do Espírito é devocional todo dia. O cumprimento está vindo, e todo dia um tijolo é colocado. Mas por que a igreja não vibra? Por que a igreja não queima? Porque ela está vendo todo dia um tijolo por vez, e o cotidiano está encobrindo o cumprimento profético. Já tem gente, irmãos, que tem gente que só dá a primeira colherada no prato quando vê a primeira morte no 190. Hoje a gente não consegue mais viver o brilho, porque o Espírito está oprimido dentro de nós. Por favor, leia comigo para a gente encerrar, verso de número 4. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Olha só a guerra, querido. Onde é a maior guerra que ele enfrenta? Preste atenção. A maior guerra que Jesus enfrenta. No 5º, verso número 5, quem está acompanhando, diga amém. Eu não sei se está escrito só na minha Bíblia, eu quero que você leia na sua. Não pôde fazer ali o quê? Nenhum milagre. Quem consegue entender o que você está ouvindo nessa manhã, querido? Se diz que ele não pode fazer, é porque ele queria fazer, mas ele não pôde fazer. Mas como assim? Não é Jesus cheio do Espírito, próprio Deus, 100% Deus, 100% homem? Tem alguém que pode paralisar Jesus? Aí eu vou dizer para vocês, eu e você: não, pastor, a heresia é essa. Eu tenho o poder de parar Jesus na minha vida. Você tem o poder de parar Jesus na sua. A Bíblia diz que ele queria fazer, mas foi impedido de fazer. E ele foi impedido de fazer porque tinha um povo que estava querendo encaixar e não conseguia. E a forma de tentar encaixar e não conseguir gera dentro de nós o quê? Uma incredulidade. E a incredulidade amarra as mãos de Deus e o que Ele tem para construir na nossa vida. A Bíblia diz que Deus é o arquiteto, irmãos. É Ele quem constrói pelas mãos do Espírito na nossa vida. Você consegue entender isso? Ele não pôde fazer. Jesus está querendo fazer obras dentro da nossa casa por meio da nossa vida. Só que antes de fazer dentro da nossa casa física, Ele precisa fazer dentro da casa dele. Só que Ele não pode fazer. Se não tem devocional todo dia, Ele não pode fazer. Se não tem vida no Espírito, Ele não pode fazer. Se não tem sacrifício de jejuar, mesmo que a carne não queira fazer, Ele não pode fazer. Se não tem vida na palavra, de estudo da palavra, ele não pode fazer. Se não tem investimento de pagar um tempo e dizer: Senhor, esse tempo é meu e do Senhor todo dia, ele não pode fazer. Se a primeira coisa que você pega quando acorda é celular para olhar o teu zap, as notícias, ele não pode fazer. Ele quer fazer, mas não pode fazer. A gente tem o poder de amarrar as mãos de Jesus para não fazer nada na nossa vida. Ele não pode fazer. Ele entrou na pátria dele. Ele entrou dentro da sinagoga. Ele pegou o lugar que seria o lugar mais propício, Érica, para pregar o evangelho. Ele pegou o lugar certo para incendiar a cidade por meio da cidade que estava dentro da sinagoga. Mas ele não consegue alcançar a cidade. Por quê? Porque quem estava dentro da sinagoga não consegue encaixar Jesus com o Cristo. E não consegue fazer isso porque o cotidiano foi encobrindo. E foi tirando a imagem, e foi se criando expectativa, porque quem dá a visão real do Cristo é o Espírito. Quem revela o Pai e o Filho dentro de nós é o Espírito. Quem coloca dentro de nós o desejo de buscar a Deus é o Espírito. Hoje nós temos uma comunidade que vai se alegrar dentro do culto, depois que o culto começou 1 hora, quando quem está cheio do Espírito está dentro de casa se arrumando e queimando dentro dele o que o salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quem está cheio do Espírito não espera o culto começar, ele já começa a queimar em casa. Crente cheio do Espírito Santo não vem pegar fogo no domingo, ele traz o fogo que juntou na semana.
Crente cheio do Espírito Santo é diferente, irmãos. Ele toca e Jesus toca junto quando ele toca. Crente cheio do Espírito Santo chega numa casa e vai beber o copo de água naquela casa. Quando ele toca no copo da água daquela casa, só porque o copo pertence àquela casa, os demônios da casa são abalados, a maldição é quebrada. Por quê? Porque quando alguém toca e está cheio do Espírito, a mão do Espírito toca junto com a mão dele. Quem está cheio do Espírito, irmãos, recebe a oportunidade de orar 1 minuto pela oferta. Ele ora em 1 minuto e o Espírito Santo abala a igreja. E ele pergunta: Espírito Santo, eu não sou digno, por que aconteceu? Eu orei pela oferta. E o Espírito Santo fala no âmago dele: filho, nós somos íntimos, e aonde você toca eu tenho liberdade para tocar também. A igreja está soterrada, a igreja está sem paixão, a igreja está completamente envelopada por uma vida esvaziada, fria. Sabe por quê, queridos? Porque o cumprimento profético está envelopado pelo cotidiano. Todo dia a gente fala, incendeia aqui, mas quando sai daqui vê as mesmas coisas. O que era susto para nós um tempo atrás, nós já estamos no Pix hoje. Hoje a gente conversa com alguém no Japão, ao vivo, na hora. Se isso acontece em 1980, a gente dava um pulo e dizia: eu vou me esconder e eu vou me encher como nunca me enchi. Por quê? Porque Deus está precisando de mim. Porque a gente ia ver que o cumprimento estava acontecendo. Essa é a frieza da igreja. Por isso que a palavra dessa manhã é cotidiano versus cumprimento profético. Nosso maior inimigo, irmãos, não é Satanás. Nosso maior inimigo é o sistema que usa a matéria-prima, que é a nossa natureza caída, e ele consegue trabalhar esse processo usando o cimento do cotidiano. Aí ele faz as construções dele. Isso que é uma igreja que vai perdendo a sua autoridade. Hoje a gente está sem autoridade, e aí vão usando tudo que eu estou falando sem julgamento nenhum, é só para balançar você e eu. A igreja hoje, do jeito que ela vai, não tem mais autoridade de expulsar nem muriçoca. A igreja hoje, quando tem dor de cabeça, a primeira coisa que ela pensa é tomar comprimido, porque perdeu o hábito, por meio da pressão do cotidiano, de botar a mão primeiro e dizer assim: eu expulso todo mal em nome de Jesus. A primeira coisa que a gente recorre hoje são as coisas naturais do cotidiano. Não estou dizendo que você não pode tomar comprimido, nem que você não deve usar os recursos que foi dado a homens e mulheres, sabedoria da parte de Deus. O que eu estou dizendo é que a igreja, irmãos, está desvirtuada do caminho espiritual, do caminho profético, do caminho da autoridade. Hoje as igrejas se ajuntam, a maioria delas são consumidores, não são adoradores. Hoje são avaliações: isso foi bom, isso aí foi ruim, isso aqui foi legal. Isso foi sendo mudado com os anos. A igreja entra no maior momento de esfriamento, é hoje, 2022. Nunca se viu a igreja tão fria no mundo inteiro. A Europa, irmãos, está arrasada. Estados Unidos nem se fala. Mas eu estou pregando nessa noite, irmãos, para o socorro do mundo, chamado Brasil. É daqui que vai sair o último avivamento, em nome de Jesus, profetizados por muitos homens e mulheres de Deus. Mas só sairá esse avivamento se o Espírito voltar a ter liberdade de trabalhar na nossa vida, como teve liberdade para trabalhar na vida dos apóstolos. Nós estamos aqui reivindicando uma igreja primitiva, não, porque lá eles só tinham o Espírito, não tinham a palavra. Hoje nós temos dois. Mas nós estamos aqui reivindicando, e precisamos reivindicar, irmãos, essa vida no Espírito. E essa reivindicação só é reconhecida pelo céu quando nós voltamos a entender, e no meio da correria imposta pelo sistema que diz: resolve tudo, corre daqui, corre para acolá, o Espírito Santo for respeitado quando ele disser para nós: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E quando o mundo do lado de fora chamar e disser: vem, resolve isso, aquilo, outro, o Espírito Santo vai dizer: entra no teu quarto em secreto, fecha a tua porta em secreto, ora ao teu pai em secreto, e quando o secreto se tornar real, Deus vai publicar a vida dele, a palavra dele, a vontade dele, por meio da sua vida. E esse é o segredo da igreja, irmãos: o Espírito Santo de Deus. O Espírito. Todas as vezes que a gente
se depara com liberdade, é sempre usado a palavra e o Espírito. Jesus diz: conhecereis a verdade e você vai ser livre. Se o Filho do Homem, palavra, te libertar, você vai ser livre. Aonde o Espírito está, aí a liberdade. A igreja não consegue ver o céu na terra, porque está aprisionada. A liberdade virá quando o Espírito tiver liberdade para trabalhar e libertar. E quando a igreja se livrar dos grilhões, do cotidiano, do sistema, dessa vida fria, verdadeiramente, por onde ela passar, será como as pisadas daquele gadareno naquelas 10 cidades. Não precisa Paulo chegar, porque quando Paulo chegar, Jesus já vai estar espalhado em todas as regiões, porque aonde o transformado passa, ele manifesta os passos do transformador. É essa vida que Deus trouxe para nós. Esse é o chamado desse sábado, desse domingo de manhã. Essa é a palavra que Deus trouxe para os nossos corações essa manhã, meu querido. Não deixe que o cotidiano soterre o cumprimento profético. Jesus está voltando. Daqui a pouco os céus vão estar rasgados no meio. O Filho do Homem vai estar sobre as nuvens, chamando a sua noiva. Já vai estar se cumprindo o Maranata, o hora vem, Senhor Jesus. Mas para que a igreja entenda, querido, ela precisa olhar com os olhos do Espírito, e para que os outros passem a ver também, ela precisa se mover com os passos do Espírito. Não deixe que o cotidiano, não permita que o encaixe só entre o Jesus e o Cristo, irmãos, não consiga acontecer. O segredo da igreja é quando ela conseguir conectar o Jesus com o Cristo, aí Jesus Cristo será real na vida dele, na vida dela. E quando isso acontecer, pode ficar tranquilo, querido, pode ficar tranquilo, os ambientes onde você passar serão transformados inevitavelmente. Inevitavelmente. Quem se enche do Espírito para de se escandalizar com Jesus. Quem se enche do Espírito não se admira mais, no sentido de ficar perplexo, mas não é olhando os feitos e as maravilhas, mas é dizendo: não pode ser. Incredulidade. É nesse momento que a igreja vai se levantar. E isso começa quando o devocional de amanhã, segunda-feira, não for mais negligenciado na nossa vida. Quando terça-feira, 20 minutos pela manhã, você não negociar mais com ninguém. E quando chegar daqui a 6, 7 meses, um ano, e todo dia, 20 minutos de manhã, meia hora, com Deus, todo dia de manhã, pode me procurar e mandar um zap para mim. Porque quando for dezembro de 2023, sua vida, irmãos, vai estar impactando todos os ambientes por onde você passar. Porque não dá errado, isso é matemática do céu. Jesus não pode fazer, porque não foi permitido a ele fazer, foi impedido, foi amarrado, foi emparedado. Jesus foi aprisionado. Pastor, o que é isso? Foi isso que aconteceu. Ele olhou, chorou, clamou e disse: eu queria fazer, mas não posso. E esse é o maior clamor de Jesus em 2022. Esse é o clamor que se espalha. A voz do Espírito hoje é essa. Jesus olha e clama pelo Espírito, dizendo: eu quero fazer, mas a minha igreja não me deixa fazer. Hoje a voz do Espírito, pela voz de Jesus, é: eu não posso entrar em muitas igrejas mais. Falam de mim, falam que eu sou bom, falam que eu transformo, mas não me deixam mais entrar dentro dela. Quando ouvires a voz do Espírito, não endureça o teu coração. Aleluia, no mais alto dos céus. Coloque a mão no seu coração, querido. Espírito Santo, nós estamos nesse momento com toda a lucidez da nossa alma, reivindicando que essa mensagem ela enraize dentro de nós de uma forma tão profunda, que o cotidiano seja revelado diante de nós, que as armas que o maligno utiliza por meio do sistema, passando pelo cotidiano, não consiga engessar, que o cumprimento profético não se perca, que dia após dia, Espírito Santo,
nós possamos praticar uma vida devocional organizada, e que a gente não negocie com nada e com ninguém, e que todos os dias pela manhã, faça chuva ou sol, queira a nossa vontade ou não, ainda que a gente sinta ou ainda que a gente não sinta, e aí que a gente olhe o problema dos nossos sentimentos, problema da nossa vontade. Nós nascemos de novo para não mais fazermos a nossa vontade. Todo dia pela manhã, pela palavra, nós possamos estar com o Senhor, com o nosso Criador, com o nosso tudo, todo dia, faça chuva ou sol. Espírito Santo nos ajuda a entender isso, e que sacrifiquemos todo dia, um após o outro. Os problemas se levantem no dia a dia, no resto do dia, mas de manhã nós estaremos com o Senhor, como diz o salmista Davi: pela manhã te buscarei, Senhor. E todo dia a gente vai fazer isso, até que o cumprimento profético seja revelado, escancarado diante de nós, e que possamos encaixar, depois de algum tempo fazendo esse devocional, o Cristo com Jesus Nazareno, e não seremos mais escandalizados nele, e seremos uma só pessoa, como esse foi feito o convite. Porque Espírito Santo, Jesus falou: Pai, nós somos um, e desceremos e faremos morada neles. E é nesse momento que tudo dentro de nós será abalado. E quando tudo dentro de nós começar a ser abalado, tudo em nossa volta vai ser abalado também. Aí nossa casa vai ser abalada, nossa rua vai ser abalada, o nosso trabalho vai ser abalado, a faculdade vai ser abalada, a nossa sala de aula vai ser abalada, a nossa igreja vai ser abalada. Ah, Senhor, levanta fogos aqui, Senhor, em cada coração. Traz, Deus, penetra em nossa alma a palavra lúcida, o entendimento lúcido, em nome de Jesus. E que os dias do cotidiano, o cumprimento do cotidiano, um dia após outro dia, as notícias que vão continuar vindo na televisão, nos jornais, nas redes sociais, aí vai começar a vir outras utilizações das redes sociais, aí vai acontecer outra coisa, mas não deixa a gente ser ludibriado, Senhor. Que a igreja não feche os olhos, porque está tudo se cumprindo. Muitos crentes já pararam para se questionar a si mesmos: será se ele vai voltar agora? Será se ele vai voltar? Tem pessoas com dúvidas dentro da igreja, Senhor. Nos ajuda a ver que tudo está se cumprindo, porque o Senhor prometeu, e o Senhor diz: sou Deus que velo pela minha palavra em fazê-la se cumprir, letra por letra. O Senhor está voltando, Senhor, e existe uma missão para a tua igreja cumprir aqui na terra. Porque o ímpio, Senhor, o Senhor acorda todas as manhãs, mas o salvo, o Senhor não acorda, o Senhor convoca ele todas as manhãs. Nos ajuda a entender, Pai, que hoje pela manhã nós não acordamos, nós fomos convocados. Faz a tua igreja entender, meu Senhor, que depois do espreguiçar é a mão fazendo continência na testa e a voz perguntando ao comandante: qual é a missão de hoje? Acorda a tua igreja, Senhor, porque senão as ondas do cotidiano vai continuar soterrando ela. Faz a gente entender, meu Senhor, e só vamos entender, só iremos entender se o teu Espírito for provocado a ser livre pela prática da obediência, do sacrifício chamado devocional diário. Nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia.